Eu acho que é uma aula, talvez assim, a que tem um assunto assim mais diferente que vocês estão acostumados, entendeu? Algum de vocês aí já teve alguma experiência com um amplificador operacional ou não? Alguém já teve? Não, eu não, professor. Nem Ninguém, sei, né? nunca nem tinha ouvido Nem falar disso. sabe Eu só do, ouvi falar mesmo. do que se trata, não é verdade? Então, olha só, é, até o momento, né, gente, eu ainda não estou com um computador com USB, tá? Então, a gente vai tentar seguir aqui caminho sem eu ter USB mesmo. Até o momento, a gente usou componentes passivos, né? Capacitor, resistor, diodo, transistor, tudo isso é passivo, ou seja, você não tem que alimentar ele para ele funcionar, né? O amplificador operacional, ele assim como o Arduino é um componente ativo, né? Porque você tem que alimentar ele para ele funcionar, né? O amplificador operacional é um componente ativo também, tá? Ou seja, você precisa dar energia para que ele faça a operação que ele foi programado para fazer, né? Então, de forma muito simples, quer dizer, os amplificadores operacionais eles podem ser usados para diversas coisas. A gente vai ver aqui, a gente vai fazer duas coisas com eles hoje. Mas na realidade eu vou dar exemplos que vocês vão ver que a pode fazer e na aula que vem a gente vai fazer uma outra coisa. E aí na realidade eu vou dar exemplos que vocês vão ver que a gente pode fazer um monte de coisa, né? Então a primeira coisa que a gente faz é amplificar o sinal, tá? Mas eles podem ser usados para fazer filtros, né? Filtro passa banda, passa alta, passa baixa. A gente pode fazer operação matemática de subtração, integração, diferenciação. Ele é um componente que ele tem milhões de utilizações, né? Então, basicamente, o amplificador operacional ele tem várias, a gente vai ver que ele tem várias entradas e saídas, mas são os três mais importantes a saída dele, tá? A entrada não inversora e a entrada inversora, tá? Esses são os três as três entradas, né? Os três pininhos mais importantes. Os outros são não são tão importantes assim, que a gente vai ver. Tá bem? Então, e o símbolo dele é esse aqui, tá vendo? É um triângulo com entrada inversora, com menos, a entrada não inversora com mais, e a saída aqui do outro lado do triângulo. Esse aí é o símbolo dele, tá? Então, o que a gente tem que saber sobre o amplificador operacional ideal, né? Ele tem um ganho infinito, idealmente, tá? Então, se você põe aqui a entrada aqui, ele idealmente ele vai ter um ganho infinito. A impedância de entrada é infinita, ou seja, é como se você tivesse a impedância de um voltímetro infinito, um voltímetro ideal, tá? A impedância de saída é nula. Eu estou falando sempre a condição ideal dele, tá, gente? A impedância de saída é nula, ou seja, aqui não tem nenhuma resistência aqui. A impedância é nula, como se fosse uma fonte de corrente perfeita. A tensão de saída, quando a entrada inversora é igual à entrada não inversora, a saída é zero. Tá? Isso idealmente. A resposta dele não depende da frequência, ou seja, é a mesma para qualquer frequência. E
ele não depende da temperatura, de condições externas. Obviamente, isso aqui é a condição ideal do amplificador operacional. Na realidade, né, a tensão de ganho de malha aberta, que eu já vou mostrar o que é, né, que é exatamente essa aqui, né, ela não é infinita. Ou seja, quando você põe essa vontade... Gente, vocês me interrompam se tiverem com dúvida, tá? Essa voltagem de entrada aqui é V mais menos V menos, tá? E a tensão de saída vai ser a tensão de entrada vezes um ganho. Tá? Então, idealmente, a tensão de malha aberta é infinito, mas na realidade não é infinito. A gente vai ver que um amplificador operacional real, esse número aqui, obviamente, ele não vai ser um número grande, né? Acima de 10 a 4, acima de 10 mil, esse ganho, mas não é infinito. Tá? A impedância de entrada, ou seja, a impedância dessa entrada aqui, não é infinita. Então, ele tem uma pequena resistência aqui. Desculpa, ele tem uma impedância grande, mas não é uma impedância infinita. Né? A impedância de saída daqui também não é zero. Né? Ela vai ser uma resistência pequena, mas não é igual a zero. Se você zerar a entrada inversora e a entrada não inversora, se você botar V mais igual a V menos, né, esse VED aqui vai ser zero. Idealmente, a saída vai ser zero, mas na realidade não é zero. Ou seja, quando você zera esses dois caras aqui, a saída vai dar uma voltagem pequena, mas não vai ser zero. Tá? O espectro de frequências do amplificador operacional, ou seja, se você tem uma voltagem aqui com uma certa frequência, né? Obviamente, a resposta do amplificador operacional vai depender da frequência de entrada. Né? Então, se você tem um ganho, o ganho vai depender da frequência de entrada. Né? Então, o ganho para 10 Hz ou para 1 MHz vai ser diferente, não vai ser o mesmo ganho. Né? Isso que isso aqui quer dizer. Né? E, obviamente, ele vai depender da temperatura do que ele está. Né? Se você está a 10 graus, ou 30 graus, ou 100 graus, ele vai variar o ganho dele. Tá? Mas, então, olhando aqui para um datasheet do amplificador operacional, né? Aqui tem algumas informações importantes. Eu vou querer mostrar só duas por enquanto, tá? A gente alimenta ele com uma voltagem. Eu não falei da alimentação ainda, mas a gente tem que alimentar ele com uma voltagem que pode variar de 3 a 32 volts, no caso desses aqui. Tem uma concentração de pessoas aqui atrás. Tá. Ele pode ser uma alimentação de 3 a 32 volts aqui. E a gente pode ver aqui, olha só, o ganho de malha aberta, nesse cara aqui, nesse amplificador operacional real aqui, ele está dando 10 a quinta de ganho, né? Que ele amplifica 100 volts para cada milivolt, isso dá 10 a quinta. Tá bem? Então, eu tinha falado aqui que tipicamente é no mínimo 10 a 4, então a gente está vendo aqui que o exemplo real aqui é 10 a quinta. Tá? Então, na realidade, vem cá, agora eu tenho uma dúvida aqui que vocês vão me ajudar. Vocês têm esse cara aqui, o LM324N, que deve parecer com um chipzinho com 14 pernas. Tá? Aqui eu tenho um desses dois aqui, que é o 341 ou o 741 ou 351. Ele é um pouco diferente.
Mas eu quero que vocês me respondam se vocês têm esse aqui, que é o 741 ou 341, ou 351, desculpa, ou se vocês têm esse aqui, que é o LM324N. Espera aí Só que eu pra tô gente, vendo aqui, professor. eu vou falar dos dois, mas só para vocês já saberem do que eu estou falando aí, né? Ah, eu achei um LM324. 324N. Uhum. Não, tá bem. Então, eu acho que todo mundo deve ter esse LM324 mesmo, que é como estava no... Eu, quando comprei, eles me mandaram esse aqui, 741, que é exatamente a mesma coisa. Eu vou mostrar a diferença para vocês, tá? Esse 741 aqui, ou 351, ele é um chipzinho com 8 pernas, tá? Ele tem 8 pernas e ele é um amplificador operacional. Ou seja, um chip aqui é um amplificador operacional. O que vocês têm, que é esse cara aqui, que é o LM324... Obrigado, gente. O que vocês têm aqui é esse LM324, ele, na realidade, são 4 amplificadores operacionais. Tá bem? Beleza. Eu já vou mostrar a diferença. Eu vou falar primeiro desse aqui, do 741, tá? O 741, então a gente tem aqui 8 pinos, né? O pino 2, agora eu vou descrever só o 741, depois eu vou passar para aquele outro, tá? No 741, o pino 2 e 3 são as entradas inversora e não inversora. Então, está aqui, 2 e 3. As entradas 1 e 5, que é essa aqui, 1 e 5, é um ajuste de offset, que a gente, na realidade, não vai usar em momento nenhum. Mas você poderia mudar o offset do sinal se você mexesse nele, mas a gente não vai usar isso, tá? Inclusive, o de vocês que vocês têm, nem tem esse offset, tá? O offset é nulo. Você não consegue mexer no offset, no caso do de vocês. Nesse caso aqui, a alimentação está no 4 e no 7, né? Então, o 4 é alimentação negativa e o 7 é alimentação positiva, né? Então, o 4 está aqui e o 7 está aqui, né? Nesse caso aqui, o 6 é a saída. Tá vendo? O 6 aqui, a saída está no 6 aqui. E o 8 não tem uso nenhum. O 8 não é usado para nada. Ele não tem... Mas Fala. isso é padronizado? Isso aqui, então. Se você... Para cada chipzinho, você tem que olhar o datasheet dele, né? Em geral, os amplificadores operacionais têm essa cara aqui, né? Então, esses dois aqui, que são muito comuns, o 741 e o 351, todos eles sempre vão ser assim, né? O 2 e o 3 vão ser as entradas inversora e não inversora, e a saída vai ser no 6. E a alimentação vai ser no 4 e no 7. Tá? A gente vai ver que quando você for fazer a simulação no Tinkercad, o que ele vai ter lá vai ser esse 741 aqui. Tá bem? Então, é importante você saber, apesar de vocês não terem esse aqui, se vocês forem usar o Tinkercad, vai ter que usar essa configuração aqui, porque o amplificador operacional que ele tem lá é esse, para fazer a simulação. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? No caso de vocês, que vocês têm em casa, vocês têm 4
amplificadores e um chipzinho. Então, o chip de vocês tem 7 pinos, tá? Desculpa, tem 14 pinos. É um chip de 7 de cada lado. E repara, eu vou fazer aqui um desenho aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui um marca-texto. Esse cara aqui... Eita, eu não gostei não, vou fazer outra coisa aqui. Peraí, apagar. Esse cara aqui, com caneta mesmo... Esses caras aqui, isso aqui é um amplificador operacional. Esse conjunto aqui é um segundo amplificador operacional. Esses três aqui é um terceiro, e esses 3 aqui são o quarto. Tá? Então, e basicamente, cada amplificador operacional você tem o quê? Você tem que ter uma entrada inversora e não inversora, e você tem que ter uma saída. Então, por exemplo, o 1 é a saída quando você usa a entrada não inversora sendo 2, a entrada inversora sendo 2, a entrada não inversora sendo 3. Tá claro? Então, isso aqui forma um conjunto, isso aqui forma um amplificador operacional. Tá? Tá claro, gente? Esse conjuntinho... Quê? Tá claro, né? Esse conjuntinho aqui, ó, forma um segundo amplificador operacional. Vou botar aqui a corzinha igual. Esse conjunto aqui, eu vou botar outra cor aqui, azul. Esse conjunto aqui forma um terceiro amplificador operacional. Isso é importante, gente, por quê? Porque vocês vão escolher qual amplificador operacional vocês vão usar. E pode ser, por exemplo, que um deles esteja ruim, por exemplo, né? Pode ser que um deles esteja quebrado. Você está usando a entrada inversora 2 e a inversora 2 e a não inversora 3, e você vai medir a saída no pino 1 lá e não está dando nada. Aí você faz a mesma coisa no 8, 9, 10 e dá certo. Tá? Então, é bom vocês saberem que num cara desse aí você tem 4 amplificadores operacionais. Mas a alimentação deles é sempre no 4 e no 11. Tá? Tudo bem, gente? Tá claro? Beleza, professor. Tá tudo certo. Beleza. Professor, só o outro amplificador, eu estou vendo aqui, eu tenho o LM324, mas aquele outro eu não tenho. O 741. Não, tudo bem. É porque você recebe esse mesmo que eu estou falando. Deixa eu ver. Você recebeu esse aqui, né? Sim, recebi 2 desse. Perfeito. Então, esse aí que vocês têm que ter mesmo. Se você recebeu 2 desses, você tem 8 amplificadores operacionais para trabalhar. Que cada um desses tem 2, tá bem? Tem 4. Ok. Tá? Agora, para que diachos a gente vai fazer isso? Então, tá claro como é que ele funciona? Então, a primeira coisa é o seguinte, você olhar para esse chipzinho e você saber como é que ele funciona. Então, a alimentação do que vocês têm, agora eu vou falar só do que vocês têm aí, né? A alimentação positiva é no 4, a alimentação negativa é no 11. Não invertam isso. Se você inverter, botar negativo no 4 e a positiva no 11, vai fazer dodói no amplificador operacional e ele vai queimar. Tá bem? Se você botar o dedinho em cima dele, você vai ver que ele vai estar quente, provavelmente ele estragou. Professor, mas como é que você identifica qual lado é o do 4 e qual lado é o do 11? Olha só, olha esse chanfro aqui, ó. Tá vendo que tem o chanfro? Isso aqui é visto de cima. Você tem que identificar esse chanfro aqui. Esse chanfro aqui é o que diferencia um lado do outro. Aí você consegue fazer a contar como está aí. Tá claro? Encontrei já. Encontrou, né, Daniel? Então, olha só, você põe o chanfro para cima, o do lado esquerdo é o 1, do lado direito é o 14, do lado do chanfro. Tá bem? Olhando de cima, tá? Por cima dele. Tá. Então, não inverter o 4 e o 11. Se você botar
positivo no 11 e negativo no 4, provavelmente você vai queimar o amplificador operacional. Tá bem? Então, primeiro cuidado aí para a gente ter. Então, vamos ver aqui a utilização mais simples dele. Né? Olha só, gente. Olha só. Só para estar claro aqui. Isso aqui que eu descrevi aqui, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que a saída ela tem na malha aberta, a saída é esse ganho vezes a entrada, onde a entrada é V mais menos V menos. V mais, V menos, V menos. E olha só que interessante, quando eu falo que a impedância de entrada é zero, eu estou falando que a corrente aqui é nula. A corrente não entra aqui para dentro. Tá? Isso é super importante. Tá bem? E quando eu falo... Bem, então, com essa informação, a gente vai saber, a gente vai poder fazer tudo do amplificador operacional. Então, vamos lá, olha só. Vocês estão me acompanhando ou estão dormindo já? Estão tirando soneca? Acompanhando aqui, professor. Acompanhando. Estão tirando soneca já? Ainda não, né? Está todo mundo acordado ainda. Tem algum jogo do Flamengo, alguma coisa assim hoje? Não, não, né? Uma coisa divertida assim. Só amanhã jogo do Flamengo. Quê? Não, eu ainda estou em êxtase da morte do Olavo de Carvalho, então tá tudo certo. Não, tá tudo bem, né? Muito boa. Muito boa. Então, olha só. Vamos lá. A coisa mais simples que você pode fazer é isso aqui. Né? Você põe uma fonte AC aqui entre a entrada inversora e a entrada não inversora. E aí o que vai acontecer? A saída vai ser a entrada amplificada. Agora, lembra, gente, que esse cara aqui normalmente é 10.000. Tá? Então, vamos olhar aqui para o datasheet dele. Olha só. Para cada milivolts, ele dá 100 volts. Tá? E agora uma coisa importante. A saída sempre vai estar... Poderia mostrar ali devagar aquela tela ali? Acabou. Datasheet? Não vou mostrar mesmo. Vamos lá. É. Assim que você quer? Quer mais rápido que isso? Não, datasheet. Mais rápido, Um pouquinho mais mais devagar. Se demorasse mais um milésimo de 2, segundo... 3. Opa! Mais demorado um pouco, né? Que você precisa. Vamos lá. Vou dar print screen na tela. Hein? Fala. O que você quer saber? Olha só. É sobre esse 100 daí que você falou. Como é que é? 100 volts barra milivolts significa para 1 milivolts ele aumenta em... Como é que é? Esse aumento daí que eu não entendi. Está mutado, professor. Professor, o senhor está mutado. Não estou te escutando. Continua mutado, professor. Não estou continuando, não. Agora que eu estava falando baixo só. Tá. É que você estava pensando que eu estava mutado. Estou mutado não, né? Não, agora deu para ver. Tá bem. Então, olha só. Para cada milivolt, ele dá 100 volts. Tá? Agora, vamos lá. Isso aqui é super importante também. E o amplificador operacional nunca vai dar mais do que alimentação. Tá? Nunca vai dar mais. Se você alimenta ele com 3 volts, ele vai dar no máximo 3 volts na saída. Tá. Tá? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. Se eu botar 1 volt aqui, a malha aberta é de 10 a quinta. Ele vai dar quanto de saída? 3 volts. Se eu alimento ele com 3 volts. Então, se eu ponho uma senoide aqui, se eu ponho a senoide de amplitude de 1 microvolt, 1 micro vezes 10 a quinta vai dar quanto? Coragem. Vai dar 100 volts, né? Não. A entrada é 1 microvolt. 10 a menos 6. 0,1. O ganho de malha aberta 10 a sim. quinta. A saída vai ser quanto? 0,1 volt.
0,1 volts, perfeito, 0,1 volts. Então, se eu botar aqui a entrada de 1 microvolt, a saída vai ser um sinal amplificado com amplitude de 100 milivolts, de 0,1 volts, tá? Acompanharam ou não? Sim, Tá na paz? Tá, tudo bem. Agora, se eu botar eu estou alimentando esse cara com 3 volts. Se eu botar aqui 1 milivolt na entrada, ele vai saturar. Porque quando ele chegar aqui em 3 volts, ele vai dar máximo. Ele não dá mais do que 3 volts. Olha aqui, ó. Olha só Tá, aqui. então a entrada, então a tensão de entrada seria a diferença entre o VCC e o ground. E o que você alimenta ele é a entrada de, vamos lá, alimentação desse amplificador operacional. A alimentação dele seria a diferença entre VCC e ground. Que, por exemplo, seria não. Alimentação. Isso, desculpa, isso mesmo. A alimentação é entre VCC e ground, entre 4 e 11. Então seria tipo 3 volts. Vamos dizer aí que são 3 volts. Você botou o ground no 0 e 4 no 3 volts. Tudo bem, isso mesmo. Isso aí. Aí no VIN menos, no VIN mais, do 1 ali, eu coloco, sei aqui lá, 100 milivolts. Aí ele vai ficar saturado, porque o máximo... Vai estar saturado. Porque o ganho de malha aberta é 10 a quinta. Então, aqui vai ter 3 volts e aqui vai ficar em 0. Tá? Então, a coisa mais vai ficar simples... menos 3, não? Não porque... Não, se você alimentar ele com menos 3, se você botar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né, você alimenta aqui com 5 e aqui o menos VCC com menos 5, que é muito comum fazer isso. Aí, quando você saturar aqui, você vai saturar com 5 e menos 5. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai alimentar esse cara aqui com 5 volts, o VCC com 5 volts, e a gente vai botar o terra no 0. Então, no nosso caso, aqui vai ficar 5 volts e 0. Ele não pode dar nada diferente do que você alimenta. O máximo para baixo é 0, e o máximo para cima é o que você alimentou em VCC, que vai ser 5 volts. É porque no desenho do senhor aí, o VE, a tensão de entrada está uma onda senoidal, né? Então, o que indica que está positiva e negativa a tensão. Aí, por isso que eu pensei que iria ali para o negativo. Não iria nesse caso? Vai. No nosso caso, não vai, porque no nosso caso, como o alimento com 0, o ground está em 0 volts, a gente vai... O menor valor que ele consegue, quando ele satura, é 0. Entendeu? Essa que é a diferença. Esse é o nosso caso. Mas se você estivesse alimentando ele com uma VCC negativa, você ia... Olha só, a alimentação negativa pode ser de menos 3 a menos 18 volts. Então, ele iria até essa voltagem negativa. Mas no nosso caso, como a gente vai alimentar no terra, o 11 a gente vai botar no terra, esse cara aqui vai chegar só no terra aqui. Quando ele for saturar para baixo, ele vai no máximo em 0. O mais para baixo que ele vai em 0, tá? Tá claro, né? Entendi, professor. Assim. Ih, tá no mudo. Agora não cai mais. Não pega mais, né? Isso. Agora vocês não... Só pega uma vez, né? Na brincadeira. Olha só. Quando você faz... Isso aqui é quase igual a isso, né? Isso aqui é quase igual a isso. Tá? Só que a diferença é que eu estou botando agora a entrada não inversora no terra e eu estou entrando a minha onda senoidal na entrada inversora. Então, o que esse cara faz? Olha só. Você entra com um sinal com uma onda senoidal e como a entrada é a não inversora menos a inversora, o que você vai ter aqui? Aqui você tem... Poxa vida, faltou menos aqui, né? Caralho. Deixa eu mudar esse cara aqui. Eu acho que aqui tem o menos, tá? Peraí. Eu tenho quase certeza que aqui tem o menos. Pois, se não tiver, vocês brigam comigo. Tá?
Então, olha só. Então, você entra aqui com uma entrada senoidal e quando você faz essa configuração aqui, você vai ter uma entrada, uma fase. Vai mudar a fase. E, de novo, sem saturação ou com saturação. E essa fase aqui se dá porque a entrada, a VED, né, ela é a não inversora menos a inversora. E você está botando a não inversora no zero. Então, na realidade, o que você tem aqui é menos VE. Tá bem? Tá claro, né? Beleza, até agora eu tô entendendo. Acho que sim. Molezinha. Sem medo. E aí, obviamente, como a gente põe nosso pino 11 tá no terra, a gente vai ver uma coisa assim. Se você fizer isso aqui, ó, quando você põe um sinal saturado, ele vai dar 0 para quando ele for positivo e menos, vai ser mais 5 aqui quando você for para baixo. Tá bem? Isso aqui que vai ser a cara da sua resposta quando você, nesse modo aqui, esse modo pseudo-diferencial inversor. Tá? Aí tem esse outro aqui que é muito parecido também. Tá? Não tem nada de diferente. Tchau. A única diferença aqui é que eu ponho agora a entrada inversora está no terra e a não inversora tem meu sinal. E, obviamente, nesse caso aqui, não vai mudar a fase. Tá? E, obviamente, também, quando você põe o pino 11 no terra, ele vai saturar aqui no 0, para baixo. Tá beleza, molezinha, né, gente? Molezinha. Molezinha. Porra, isso é muito fácil. Vamos lá. Cara, vai ficar muito, muito bacana. Por quê? A gente vai fazer a configuração mais... a primeira coisa que você pode fazer que não é essa configuração aqui, né? Que é sem realimentação. A gente vai botar com realimentação. O que é realimentar? Realimentar é quando você pega a saída, tá vendo que aqui é a saída? E você liga na entrada. Tá? Você liga a entrada na saída. Isso é realimentar. Você liga a saída na entrada. Tá bom? Isso é realimentação. No caso, realimentação negativa, porque eu estou realimentando a saída na entrada inversora. Tá bem, gente? A gente vai ver que a alimentação positiva dá ruim. A gente vai ver isso depois, rapidamente. O importante é tentar entender isso aqui. Então, o que acontece? Então, olha só, gente. Vocês tá de boa aí, não? Estão dormindo? Acho que sim. Estão dormindo ou não? Ainda não, né? Pelo contrário, estou fazendo um esforço para continuar entendendo. Está divertido, tá? Então, olha só. Basicamente, aqui, o meu amplificador operacional está aqui, ó. Agora, estou botando aqui a entrada não inversora. A entrada não inversora está no terra. A entrada inversora, olha só o que é que tem. Tem uma resistência aqui e tem uma resistência que liga a entrada inversora com a saída. Tá? É só isso que eu fiz. Mais nada. Botei 2 resistências. Então, vamos tentar acontecer. Aqui eu estou sem o meu... Eu estou assim de escrever aqui, meu pad. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Eu tive que escrever tudo antes. Olha só. Olha só, gente. Isso aqui é só lei de Ohm, tá? V0 menos VA é igual a R0 vezes esse IR0, tá bem? Eu apliquei lei de Ohm aqui.
Tá bem, gente? Beleza, professor. Ok, professor. Agora, tem uma coisa importante aqui, que olha só. Esse A aqui, o amplificador operacional, ele tenta sempre botar essa voltagem aqui igual a essa. Ele faz isso. Tá? Então, se esse cara aqui está no terra, ele tenta fazer esse cara aqui também virar um terra. Então, esse V0 aqui some, esse VA aqui some. Então, o seu V0, a corrente que passa aqui, ela é aproximadamente V0 sobre R0. Essa corrente aqui. Tá? Agora, lembra que a impedância aqui é infinita? Então, aqui não passa corrente nenhuma. Então, essa corrente aqui que passa em R0 é igual à corrente que passa em RF. Ó, R0 e R0 é igual a IRF. Por quê? Porque a impedância desse cara aqui é infinito. Então, esse I menos aqui, a corrente da entrada não inversora, da entrada inversora, ela é nula. Tá? A corrente da entrada inversora é nula. Então, essa corrente aqui é igual a essa corrente aqui. Tá? Tudo bem, gente? Agora, vamos aplicar a lei de Ohm para o RF. Olha só. VA menos VS, que é a voltagem na saída, é igual à corrente que passa em RF vezes RF. E, de novo, VA é zero. Tá? Então, eu juntando... agora, lembra que a corrente em R0 é igual à corrente em RF. Então, eu simplesmente substituo esse cara aqui dentro e eu tenho a expressão que é super divertida, que é super importante, que é a seguinte: a saída vai ser igual à entrada vezes um fator, que é essa resistência sobre essa. Então, isso aí é muito legal. Por quê? Você está falando que a saída é igual à entrada vezes um fator que é a razão entre essas duas resistências aqui. Agora é aquele momento que a gente olha para o braço. Lembra do momento que a gente olha para o braço? Não? Quem está arrepiado ainda? Ninguém, né? Não consegui, não. Fica arrepiado. Calma. Calma. Professor, Fala. eu estou tentando entender como que eu vou ter uma corrente passando em RF se os três pontos estão ligados numa tensão zero. O ponto A, o VA é zero. O VS também é zero, porque de um lado ele está conectado a um RL que está, por sua vez, ligado num ground, e do outro lado, na entrada não inversora do LM aí, do total operacional, também está ligado no outro ground. Então, não estou conseguindo entender de onde vai estar vindo essa corrente IRF. Então, isso aqui, olha só, deixa eu ver se eu mostro aqui uma coisa para vocês aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí, segundo, hein? O amplificador operacional, dentro dele, deixa eu ver se eu vejo aqui, peraí. A carinha dele, dentro dele, tchau. Poxa vida. Caracoles, cadê isso? Que triste. Eu vi isso aqui em algum lugar. Poxa vida. Ah, tá aqui, olha só. Vocês estão vendo aqui? Sim. Isso aqui é o que tem dentro de um amplificador operacional. Tá? Uma sequência de transistores. É um monte de transistor. Olha aqui. A entrada inversora, a entrada não inversora, a saída,
a alimentação, aqui, tá vendo aquele... Alimentação, acho que não está aqui. Alimentação. Mas então, respondendo a tua pergunta, quem que fez foi o Luiz Felipe? Fez, não? Não, foi o Caio. Caio, professor. Foi Caio, né? Então, Caio, o amplificador operacional, ele dá um jeito disso acontecer. Ele força o quê? Esse cara aqui ser um terra virtual. Ele não é um terra real, ele é um terra virtual. Porque ele está variando a tensão para que isso aqui aconteça. Entendeu? Então, aqui dentro acontece um monte de coisa. Para quê? Para que aqui fique com terra virtual. Quando a entrada não inversora estiver no terra, ele força esse cara aqui ser um terra virtual. Ele faz com que a corrente aqui seja nula e ele põe a tensão aqui para que isso aqui seja verdade, entendeu? Para que a corrente aqui seja nula e que essa corrente aqui seja igual a essa. Então, tudo que acontece aqui dentro, tudo que isso aqui está fazendo, é para que isso aqui que eu acabei de falar para você aconteça. Ele dá o jeito dele. E o resultado disso qual é? O resultado disso é o seguinte, essa corrente aqui igual a essa, aproximadamente igual a essa, obviamente, como a impedância aqui não é nula, como a impedância aqui não é infinita, é uma impedância grande, mas não é infinita, essa corrente de fato não é zero, mas ela é muito, muito pequena. Então, de fato, a corrente nessa resistência são quase iguais. Tá? Então, aqui na realidade, tem a pequena corrente aqui. Tem esse I da entrada inversora, ela é muito, muito pequena. Tá? Sim, sim. E essa também não é absolutamente igual a zero, é quase zero. E esses quases é que fazem com que isso aqui funcione. Quase zero, quase terra virtual, quase corrente da inversora nula, isso é tudo que faz com que isso aqui seja possível acontecer. Tá? Entendi. Tá, beleza, professor. O resultado disso tudo é que é interessante, porque a saída é proporcional a uma razão entre essas duas, a razão dessas duas resistências aqui. Então, agora, o seu ganho é algo que você pode... eu quero ganho de 2. Como é que você faz ganho de 2? Você põe a RF o dobro do R0. Não, eu quero ganho de meio. Como é que você faz isso? Você faz o R0, o dobro do RF. Acabou. Acabou, mais nada. Entendeu? Ou então, você pode ter um ganho variável. Esse RF aqui, por exemplo, o R0, pode ser um potenciômetro. E aí você põe um ganho variável. Sim. E outra coisa, professor, lá no datasheet, o senhor sabe onde é que fica, por exemplo, a potência máxima dissipada dentro desse troço? Qual é a corrente mínima de entrada nas provas lógicas dele? Olha só. Porque senão eu poderia, para ter um ganho de 2, poderia ter um RF, um RI de, por exemplo, 200 ohms e para 100 ohms, ou então de 1 e para 2. Claro. A razão seria a mesma, né? Então, olha só. Isso. Fala. A minha limitação vai ser o seguinte, a corrente de saída máxima que ele vai dar é 10 mA. E, obviamente, então isso aqui, a potência, como a saturação é alimentação, é aproximadamente alimentação, e também a corrente também está limitada, isso dá uma potência máxima que ele consegue lidar. Tá? Então, isso tudo vai estar aqui no datasheet. Era isso que eu queria ver. O senhor sabe identificar daí, porque, beleza, ali já está bonitinho, já separado, mas, por exemplo, um caso real, onde eu fosse, de repente, pegar um outro amplificador operacional, eu não teria já bonitinho aquela informação ali, eu teria que buscar no datasheet. E se eu desse para o senhor mostrar ali, eu já teria uma noção maior de... porque eu não sei se essa informação vai estar nesse recorte que eu fiz aqui, entendeu? Talvez não esteja nesse recorte. Mas aqui está falando qual é as correntes
típicas aqui. Mas, basicamente, quer dizer, o que você tem que se preocupar é o seguinte, quer dizer, ele não vai dar uma corrente infinita, entendeu? Ele vai dar, a potência que ele consegue lhe dar é limitada, né? Pelo quê? Tanto pela voltagem que você está alimentando, como a corrente máxima que ele consegue lhe dar. Isso dá uma potência máxima que ele consegue suportar. Tá, ok. A potência máxima deve ser, então, a DDP entre a entrada positiva e negativa dele e a corrente máxima, acredito. Exatamente, é isso mesmo, exatamente isso. Potência. Agora, aqui, basicamente, a gente vai ver que a gente consegue trabalhar aqui, essas correntes aqui não precisam ser altas. Então, você pode botar, por exemplo, aqui, 10 kΩ e 10 kΩ aqui, essas correntes vão ser muito baixas. Então, você Era não essa a minha outra preocupação, saber qual é a corrente mínima que entra nessa porta inversora. Para, de Exatamente. repente, não colocar um resistor muito grande a tal ponto da corrente ser tão pequena que ele não consiga amplificar, entendeu? Mas olha só, esse cara aqui, ó, é 10 a quinta. Então, ele pode pegar uma corrente bem pequenininha que ele vai funcionar. Tá. Tá? Essa é a ordem de micro. Corrente da ordem de micro. Então, isso aqui é só demonstração, porque o importante aqui, o que é? O importante é, quando você trabalhar nessa configuração aqui, que é a montagem com realimentação negativa, quando você trabalhar nessa configuração aqui, você vai ter isso, né? A saída vai ser dado por um ganho, que é R2 sobre R1. É isso. Se você botar R2 igual a R1, vai ser... A única coisa que ele vai fazer é que ele vai mudar a fase do sinal, a entrada e da saída. Tá? Tudo bem, gente? Beleza. Ok. Agora, com realimentação positiva... desculpa, não. Não, esse aqui ainda é com realimentação negativa. Eu posso, ao invés de botar o sinal aqui, posso botar o sinal aqui, tá vendo? Na entrada não inversora. E aí, de novo, a gente faz a mesma coisa, tá? Aqui agora, esse ponto aqui vai ser igual a VE. Lembra que o amplificador operacional tenta fazer com que essa voltagem aqui seja igual a essa. Então, esse ponto aqui é VE agora. Então, a minha corrente em R1 vai ser VE sobre R1. De novo, a minha corrente aqui na não inversora, na entrada inversora é nula. E aí, quando eu ponho igualos aqui, eu vou ter que a minha saída vai ser igual à entrada vezes esse fator aqui, 1 mais R2 sobre R1. Então, quando eu ponho, ao invés de botar a entrada aqui na inversora, eu botar a entrada na não inversora e botar a inversora no terra, o que eu tenho é essa configuração aqui. Muda um pouco a expressão, tá? Tá bem, gente? Sim, professor. Beleza. Tá? Tem que aceitar, vai fazer o quê? Então, deixa eu ver aqui outras coisas que a gente pode falar aqui sobre... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui não falei nada diferente disso. Aqui, olha só, aquilo que eu falei, olha só, o ganho, ele, lembra que eu falei, no amplificador operacional ideal, ele não depende da frequência. No caso, no amplificador ideal, ele não depende da frequência. No real, ele depende da frequência, né? O ganho
ele depende da frequência. Então, obviamente, aqui até 1 Hz, tá vendo? O ganho é 4 de 10 a quinta. Mas, à medida que você vai aumentando a frequência, o ganho diminui. Tá? Então, isso depende da frequência. O ganho depende da frequência, no caso real. No caso no circuito fechado, de novo, ele também vai depender da frequência. Então, se você põe esse cara aqui para amplificar aqui, sei lá, 10 vezes, 100 vezes aqui, o R2 é 10, 100 vezes, aqui, tá aqui, ó, 10 é 2. Então, esse cara aqui, R2 sobre R1, essa razão é de 100. Então, aqui você botou, sei lá, 1 quilo e 100 quilo. Tá claro, gente? Ó, eu botei aqui, olha só, eu estou nessa configuração aqui, ó. Né? RF sobre R0. RF sobre R0. Aqui, esse cara aqui é 100 vezes maior que esse. Deu um ganho de 100. Tá? Esse R2 é 100 vezes maior do que R1. Deu um ganho de 100. De novo, isso aqui não vai ser para qualquer frequência. Isso aqui vai ser para uma certa frequência, vai chegar uma hora que ele vai começar a variar. Isso aqui é o caso real. O cara real, ele funciona dessa forma aqui. Tá? Mas a gente só vai trabalhar nessa faixa aqui de frequência. Então, isso é só conhecimento geral mesmo. E aí, olha só, aqui, só para... A gente pode botar um monte de coisa. Pode botar capacitor, pode botar... Ele pode funcionar como o diferenciador que a gente vai fazer na próxima aula, pode ser um filtro, ele pode ser um integrador, ele pode trabalhar como uma conta logarítmica, então ele pode fazer um monte de coisa. Aqui você põe um diodo, aqui, né? Uma resistência, um diodo, aqui você põe a resistência e o capacitor, aqui você põe o capacitor e a resistência. Para cada uma dessas utilizações, você tem uma função diferente. Tá? Então, vamos lá. Tá tudo bem, né, gente? Vocês estão acompanhando bem aí, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Sim, professor. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar ele... Eita! Sem realimentação. Sem realimentação. Tá? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Aqui eu não vou botar a alimentação dele, é sempre 0 e 5 volts. Isso depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, olha só, na entrada não inversora, a gente vai botar 2,5. Como é que eu faço 2,5? Eu vou ter... Isso aqui é a entrada do... Isso aqui é a alimentação do Arduino, tá? Ele dá 0 e 5 volts, não dá? O 0 volts está aqui e o 5 volts está aqui, ó. Então, eu vou fazer... Vamos ler junto aqui, ó. Monte um divisor de tensão usando 2 resistores de 10 kΩ. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o divisor de tensão, tá vendo? Ó? 10 kΩ, 10 kΩ, divisor de tensão, aqui chega a 5 volts aqui, e ele divide em... Eu vou tirar 2,5 e vou botar na entrada não inversora, tá? Então, eu ponho 2,5 na entrada não inversora. Monte um sensor de luz com LDR, em série com potenciômetro, e meça a entrada. Então, esse carinha aqui, eu vou medir no A0, a gente vai ver daqui a pouco. O A0 vai estar medido aqui, nesse pontozinho aqui. Monta o amplificador operacional no pino ground. Então, a alimentação dele vai ser, o 11 vai ser no ground do Arduino e o VCC, que é o 4, vai ser no 5 volts. Né?
Professor, Fala. eu estou na dúvida aqui quanto à anotação do senhor, que o senhor falou que na porta inversora está 2 volts e na normal positivo. Inversora, desculpa. Não inversora, não, peraí. Esse 2 aqui que eu botei aqui? Isso. Esse 2 eu não falei ainda. Esquece ele. Eu falei do 2,5. Porque aqui tem um divisor de tensão, tá vendo? Ó, aqui entra 5 volts. Sim. Aqui. Ele tem 10K. Quando pega aqui no meio, vai ser 2,5. Então, a entrada não inversora vai estar em 2,5. Eu estava pensando justamente se daí você tinha colocado 2 da voltagem, mas tinha falado que os dois tinham que ser igual, mas nesse caso, voltagem, então, aí não é esse 2 volts. A entrada não inversora vai depender da luz que está entrando. Se tiver com luz, ela vai variar. Mas aí você não disse que as duas entradas uma tenta deixar igual a outra? Não, mas olha só, calma. Calma, meu amor. Quando eu tenho esse modo aqui, olha aqui, quando eu estou nesse modo aqui, olha só o que ele faz. No modo diferencial sem realimentação. A VED é um menos o outro. Tá vendo? E Sim. a saída é VED vezes o ganho de circuito aberto. Tá? É o que a gente está fazendo. A gente está sem realimentação. E com realimentação, então ele tenta deixar igual. É outra coisa. A voltagem. Exatamente. Tá? Ok, professor. Vamos lá. Então, aqui, a saída vai ser igual... Aqui tem sinal de menos, se não me engano. Deixa eu ver. Que eu não botei. Onde está isso? Não tem sinal de menos, não. A saída vai ser igual à entrada vezes o ganho de malha aberta. Tá? Então, vamos lá, gente. Se eu entro aqui com 2,5, qual vai ser a saída? Se eu entro na entrada inversora com 2,5, quanto é que vai ser a saída? 0. 0. Se eu ponho uma voltagem menor do que 2,5, vai acontecer o quê? Bom, vai sobrar alguma coisinha para sair ali. Não, ele vai saturar para baixo. Não, ele vai saturar... Se eu ponho a entrada inversora menor que 2,5, ele vai saturar para baixo, olha só. Sem realimentação. Se eu ponho a entrada inversora... Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Tá? Seria o oposto ali, não? Porque a tensão maior estaria no positivo. Não, mas olha só, presta atenção, olha só. Eu estou... Ali a tensão menor está justamente no negativo. Então, você estaria respeitando a polaridade, não, professor? Olha aqui. Quando eu estou com esse cara aqui menor do que... Quando o VE é menor do que o... Olha só. VIN menor do que a entrada não inversora, menor do que a entrada inversora. Esse cara para baixo aqui. Ele vai saturar embaixo. Quando a entrada não inversora for maior do que a entrada não inversora, é esse parte aqui. Ele vai saturar em cima. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Quando esse cara aqui for menor do que 2,5, ele tem que saturar embaixo, que é 0. Quando esse cara aqui for maior do que 2,5, ele vai saturar em cima, que é 5 volts. Segue o bonde, mas na verdade eu não entendi ainda nessa parte não, mas segue a aula. A gente vai ficar bem claro com o exemplo. Olha só. Ok. Isso aqui que a gente vai fazer. Isso aqui que eu desenhei aqui, que essa é uma das dificuldades desse curso, né? De qualquer curso de eletrônica. É você passar desse esquema aqui para o que você tem que fazer no protoboard. Tá? Então, vamos fazer juntos aqui, ó.
Olha só. Vamos olhar para o divisor de tensão. Olha aqui, ó. O divisor de tensão é esse cara aqui embaixo, ó. Aqui tenho 5 volts. 5 volts aqui. Aqui tem 10K, 10K e aqui tem o TR de novo. Então, aqui tem mais 10K, 10K e 0. Ó, mais 10K, 10K e 0. E eu estou pegando o sinal, olha aqui, o sinal da não inversora, eu estou entrando aqui. Então, eu peguei o sinal da não inversora. No meio aqui é 2,5, né? Aqui é 5 volts, aqui é 0, aqui é 2,5. Esse cara aqui está entrando na não inversora. Que nesse caso aqui, lembra do circuito, o Tinkercad, só tem aquele 741. Então, a entrada 3, vamos lá, só para a gente ter certeza disso. A entrada 3 é a não inversora. Aqui, ó, 3 não, é a não inversora. Tá? Então, a 3 é a não inversora. Então, esse cara aqui tá entendido. Esse cara aqui, olha só, chega a 5 volts no potenciômetro, aqui o potenciômetro aqui, ó. Esse aqui é 5 volts aqui. Tem potenciômetro aqui em cima, chega a 5 volts nele. Eu pego o sinal, aqui tá errado. Ah, tá. Eu pego o A0, aqui está escrito errado, ó. A0, meça a entrada analógica A0, potencial entre o LDR e o resistor. Não é isso. É na saída do resistor. Na saída do meio do resistor aqui, é que eu vou jogar na entrada inversora, que é o 2. Ó, entrada inversora é o 2. Entrada inversora o 2. E eu vou medir esse cara aqui no A0. A0 está medindo esse pino aqui do meu potenciômetro. E esse cara aqui é o LDR, que está no terra, a outra ponta dele. Então, o que esse cara aqui faz, gente? Olha só. Quando tiver luz, esse cara aqui, a voltagem nesse ponto aqui vai variar. Se eu tiver luz, se eu acender ou não acender luz, esse cara aqui vai variar. Quando essa voltagem aqui for abaixo de 2,5, ele vai dar uma saída. Quando ele for acima de 2,5, ele vai dar outra saída. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos olhar aonde? Aqui. Estão acompanhando ou não? Moleza, Sim. né? Sim. Molezinha. Molezita. A montagem na protoboard está saindo. Tá, olha só. Então, esse código aqui, esse código aqui, a única coisa que esse código faz, eu vou botar aqui no chat para vocês, eu vou também botar no WhatsApp aqui, do curso. Tá? A única coisa que esse cara faz é simplesmente... Professor, botou no grupo errado. Eita ferro, seu coitado. Eu tenho que grupo isso aqui. Lab 100. Não, botei errado. Vamos lá. Aqui. É aqui, né? Aí. Tá, vamos lá. O que esse programinha faz é simplesmente ler o A0, o A1, A0 e A2. Só isso que ele faz, mais nada. Ele está falando aqui que isso aqui você pode até tirar, porque ele não vai fazer, ele não vai fazer nada com o pino 7. Isso aqui foi resquício de outro programa. Tá? Então, olha só. Eita, código. Iniciar a simulação. Vamos lá. Olha só, gente. Vocês estão acompanhando, né? Que agora vai ter que pensar um pouco, tá? Olha só, gente.
Esse primeiro cara aqui é referência, tá vendo? É o RF, que é o A1. O A1 está medindo 2,5. O que é 2,5? 2,5 é 511, né? Porque 5 volts é 1023. Tudo bem? Ok. Beleza. Tá. Então, esse primeiro campo aqui, ele está imprimindo REF, que é o A1, que ele mede 2,5 volts, esse cara aqui. O segundo campo é o A0. O A0 quem é? O A0 é o que... isso aqui vai depender da luz. Vai depender da luz. A gente já vai ver daqui a pouco. E esse cara aqui, o terceiro cara, é a saída. Tá? E que é justamente o A2, que é esse cara que está aqui. A saída é o pino 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está medindo a saída. E eu ponho aqui esse LED aqui. Então, aqui, a saída vem aqui, tem esse LED, e ele vai acender e apagar. Então, o que esse cara faz? Olha só que interessante, gente. Eu não tenho luz nenhuma chegando aqui no... Olha só. Quando eu vario esse potenciômetro aqui, olha só, eu ponho ele logo abaixo do 511, sem luz. Quando eu ponho a luz, esse cara aqui aumenta. Então, o que o LDR faz é fazer esse ponto aqui variar logo abaixo. Vamos lá, deixa eu mudar para cá. Ele varia logo abaixo do 2,5 para logo acima do 2,5. Então, ele vai... Aqui ele está abaixo do 2,5, quando não tem luz nenhuma, e quando eu ponho luz, ele vai para cima do 2,5. Ó, como é que varia aqui? Ele está abaixo do 2,5, está em 444. Quando ele vai para cima do 2,5, ele vai para 700. Por que eu preciso do potenciômetro? Porque eu tenho que botar aqui, sem luz, eu tenho que botar... se eu botasse esse cara aqui, por exemplo, se eu botasse esse cara todo para cá, né, o potenciômetro todo para cá, quando eu ponho luz, ó, ele varia de 26 para 43. Então, ele não passa pelo 511. Então, Eita! Poxa vida. Esse LED aqui nunca vai acender ou apagar em função desse LDR aqui mudando de estado. Eu tenho que botar o meu potenciômetro logo abaixo aqui do 511. Logo abaixo do 511, 400 e alguma coisa, 450. Que aí, olha só, quando não tem luz chegando no LDR, o LED está aceso. Por que o LED está aceso? Vamos tentar entender. Olha só. Aqui está abaixo do 2,5. Então aqui está ao contrário do que eu falei, né? Ele está abaixo do 2,5, aqui vai estar com uma tensão alta. Então, a configuração que está é essa aqui, ó. Essa aqui. Essa diferença aqui tem 2,5 chegando aqui. Quando esse cara aqui... Ele tem essa diferença de fase. Esse cara aqui está em 2,5, esse cara aqui está variando. Quando ele está abaixo, ele tem esse sinal de menos aqui, ó. Quando ele está positivo aqui, ele tem negativo aqui. Tá bem? Então, olha só. Quando ele está abaixo do 2,5, esse cara aqui... Não, tá certo. 2,5 menos 2... Aqui, ó. Vamos lá. 2,5 menos 2
Dá uma tensão positiva. Dá uma tensão positiva. 2,5 menos 2 dá uma tensão positiva e ele acende o LED. Olha só. Vamos lá, desculpa aqui, gente, minha enrolação aqui. 2,5 menos 2 dá uma tensão positiva e ele acende o LED. Quando eu venho aqui e aí eu ponho luz no LDR, olha só o que aconteceu aqui. Aumentou a tensão na entrada inversora. Né? Olha só, ele foi de um valor menor do que 2,5 para um valor que é maior do que 2,5. Então, quando isso acontece, aqui, digamos, fica 3 volts. Então, fica 2,5 menos 3 dá um valor menor do que 2,5, e aí ele zera. Ele zerou aqui. Ah, agora faz sentido. Quando era o 2, ele não funcionava como inversor de fase. Exatamente. Então, olha só, quando ele está abaixo, a minha referência é 2,5, é 512. Quando ele está abaixo do 512, quando ele está abaixo do 512, a saída satura, vai lá para... Não vai para 5, mas vai para um valor alto. Né? Quando ele passa de 512, passou de 512, o LED apagou e ele zerou. Tá? E esse potenciômetro aqui, a importância dele é que você tem que regular ele, botar ele sem luz, você tem que botar ele, ou você põe ele com luz, quando você põe com luz, num valor logo acima do 511, que é quando ele zerar. Não, desculpa. Você consiga migrar você tem que variar de 511 para o menor. Exatamente. Porque o LDR, olha só, gente, o LDR ele está em série com esse potenciômetro aqui. Né? Então, o LDR ele vai variar a resistência dele. Né? Você quer que quando ele varia a resistência dele, esse valor aqui passe pelo 2,5. É isso que você está entendendo. Por isso você tem que botar um potenciômetro aqui, né? Para você regular qual é esse ponto. Tá claro isso, gente? É que nem aquela primeira atividade que a gente usou o LDR para acender o LED, só que Exatamente. a gente não está usando o código, né? A gente está usando a lógica de circuito, no caso, para deixar um limiar aí para fazer. Exatamente. Quando a gente fez com o Arduino, a gente usou um limiar, a gente botou na mão o limiar. Agora, o meu limiar vai ser dado pelo potenciômetro, quem está amplificando o sinal é o op-amp. Então, esse cara aqui, como é que funciona? É que nem aquela coisa assim, de noite não tem luz, acende uma lâmpada, e quando está de dia, a lâmpada apaga. Não tem esse dispositivozinho que você compra em material de construção? Então, como é que é o nome disso? É coisa de fotoelétrico? Aquele sensor fotoelétrico para você botar fora de casa, assim, né? Quando está escuro, quando está de dia, ele não acende a lâmpada, quando chega à noite, ele acende a lâmpada. É exatamente isso aqui que você está fazendo. Ó. Quando está de noite, ele acende a lâmpada, e quando está de dia, ele apaga a lâmpada. Tá? O Arduino aqui está sendo usado só para uma coisa, só para você alimentar circuito, e para você olhar, e você monitorar, né? Porque você não precisava, para você fazer isso aqui tudo, você não precisa medir, né? Esse A0, A1 e A2 aqui, é só para você olhar e entender o que está acontecendo, mas você não precisa disso para fazer funcionar o circuito. Para fazer funcionar o circuitinho aqui, basta alimentação, mais nada. Tá claro? Tá sim, professor. Beleza. Molezinha, né? Cara, op-amp is very easy. Aí, Professor, aí eu já não sei, mas que é legal. Fala, um Caio. amplificador de sinal vem logo na minha cabeça um amplificador de som, né?
Sendo Uhum. que eu vi que o ganho dele cai bastante se você não colocar ele em loop, ou seja, não colocar retroalimentação, cai bastante. E se você colocar em retroalimentação, o ganho dele não é tão alto assim, porque ficou meio que pela metade lá no gráfico que você mostrou. Tô falando desse E a gente, então assim, e eu vi que para ele ter esse gráfico aqui, né? Isso, exato. E para ele ter um ganho bom, você vê que a frequência da corrente lá é bem baixo, é da ordem de, sei lá, de 1 Hz, mais ou menos. Então, eu não sei se esse gráfico é exclusivo desse op-amp daí, o 324. Porém, eu não consigo, ao meu ver, ele não poderia ser usado para amplificar, por exemplo, o som, já que a nossa voz vai ter uma frequência muito maior. Então, teria um ganho muito lá embaixo, creio eu. Então, seria um outro op-amp ou então tem algum outro Não, olha só. dispositivo eletrônico usado para amplificar o sinal gerado ao você falar numa bobina, ou seja, no microfone? Não, olha só. A gente vai usar o que amplifica qualquer coisa vai ser um op-amp, entendeu? Mais sofisticado, menos sofisticado. Aí o que vai acontecer, deixa eu ver se eu vejo aqui aquela curva que a gente viu. Mas, de repente, não tem um para trabalhar em maiores frequências, não? Tem, Não não, pois seria é, isso? então, o que vai mudar desses op-amps aqui é onde é que está essa curva aqui. Essa curva pode estar aqui, ela pode estar aqui assim, por exemplo. Entendeu? E aí você tem, Sim, para uma determinada frequência, um ganho muito maior. característico. Que aí seria mais aplicável, por exemplo, para tu usar para amplificar a voz, né? Mas olha só, aqui, você está falando que isso aqui, olha só, a som voz melhor, vai né? até aqui, ó. 20 kHz, mais ou menos. Tchau, amor. Aqui você tem, para esse cara aqui, você tem um ganho já de 100 vezes, que é super bom. Mas a corrente gerada pela tua voz ao falar no microfone, ao ser amplificada 100 vezes, consegue gerar um sinal bacana? Não, mas Você olha tem só, essa depois, informação? porque olha só, aí você tem uma outra utilização que é bem legal, que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você, peraí, caralho. Tem esse cara aqui, que é o buffer, deixa eu ver se eu tenho aqui o exemplo de um buffer. Segundo, hein? Isso aqui é aula... Sem pressa. Aula 7, eu acho que é isso. O buffer. Olha só o que o buffer faz. Isso aqui é o máximo. O buffer, você simplesmente faz uma realimentação negativa sem nenhuma resistência. O efeito disso, olha só, é como o R0 seria 0 e o R1 é infinito. Então, exatamente essa fórmula aqui, ó, exatamente essa fórmula aqui, o R0, o R1 infinito e o R2 zero, tá? Quando você faz isso, o Mi é igual a 1. Por que o Mi é igual a 1 é interessante? Porque o que entra aqui sai aqui. O que entra aqui sai aqui. Com a seguinte vantagem. Essa corrente aqui é qualquer corrente que você quiser. É uma corrente alta. Então, aqui pode entrar uma corrente bem baixinha aqui, e esse cara aqui sai uma corrente alta. Então, ele reforça a corrente. Ah, tá. Ele isola, ele não amplifica nada. Você tem 1 volt aqui, vai sair 1 volt lá. Mas você tem 1 ampere, sei lá, 1 microampere aqui, pode sair uma amperagem baixa, obviamente, dependendo da sua resistência aqui de carga. Entendeu? Entendi. Então, esse aqui é uma outra utilização que a gente não vai fazer, mas é muito utilizado, que é utilizar o op-amp para ser simplesmente um buffer. A entrada e a saída é igual em voltagem, mas ele aumenta a corrente, por exemplo. Até um valor que vai ser usado aqui por essa carga aqui. Então, esse cara aqui poderia ser, por exemplo, o seu alto-falante.
Interessantíssimo, muito bacana, Muito cara. legal, né, cara? Muito Agora você bacana. pode olhar para o braço, que agora arrepiou. O Desde a máximo. primeira aula, cara. Eu Pô, acho que que mais, essa né? matéria é a mais importante Mais até legal agora que do eu tive na faculdade. Muito bom, Mas é a cara. mais útil, cara, com Fala certeza. sério. Ô, professor, só aproveitar essa dúvida do Caio aí, só uma curiosidade. Nos amplificadores de guitarra e tudo mais, às vezes tem um, um botão, né? Nem botão, tu não aperta, tu gira, que é de ganho. Isso. Esse funciona dessa mesma forma? A gente vai ver. Tu sabe, Então, olha Caio? só, para você ter um botão funcionando como ganho, você vai ter essa configuração aqui, por exemplo, onde esse cara aqui é um potenciômetro. Olha só, esse cara aqui, digamos, é 1K. E esse cara aqui vai de 1K até 100K, sei lá. Vai de... Então, a razão entre R2 e R1 é o que é justamente o ganho, vai ser variável. Entendeu? Sim, sim, entendi. Não, é porque Tem lógica. eu me lembrei do nome, né, mesmo, porque nos amplificadores tem esse nome, né, ganho. Aí eu queria saber se era a mesma coisa. É um potenciômetro que você varia ali o ganho e ele está operando nesse modo de realimentação negativa. Tá? Exatamente. Acho que eu entendi mais ou menos. Tô indo, aos pouquinhos tá indo, tá entrando. Está indo, né? Olha só. O que acontece? O op-amp não é uma coisa fácil. Porque quer dizer, você chegar daqui, a coisa básica é isso aqui, né? Entrada, impedância infinita, não entra corrente, daqui, para você chegar nessa utilização aqui, entendeu? É um pulo grande. E aí, vocês vão ver que vai funcionar. Quando vocês fizerem essa montagem aqui, você vai ver que vai funcionar. Tá? Então, a primeiro dever de casa de vocês aí, o primeiro projeto é esse aqui, né? É fazer, então, um carinha sem realimentação, onde você tem esse cara aqui, na entrada não inversora, você tem um LDR em série com potenciômetro, e na entrada inversora, desculpa, na não inversora você tem o LDR com potenciômetro, e na não inversora você tem a sua referência, que é 2,5 volts. E a saída vai ter um LED com 200 ohms aqui, para ele acender. Basicamente é isso. Ou A 200. saída basicamente vai flipar de positivo para negativo, né? Ele vai sempre saturar, olha só. Ele vai sempre saturar, ó. Quando você tem luz, quando tem luz, ele vai para zero. Quando você não tem luz, ele satura lá num determinado valor. Você meio que transforma um sinal analógico num sinal binário, no caso, né? É isso mesmo. Tipo isso, né? De noite aqui ele vai Se para saturar, zero, sim. de dia ele vai... de noite ele satura e de noite ele vai para zero. Tá? Isso que esse cara vai fazer. Maneiro, Tá? maneiro. Agora, a segunda montagem é o seguinte: a gente vai usar uma realimentação. Tá? E justamente a gente vai botar na realimentação negativa um potenciômetro, tá vendo? Então, deixa eu... Para o mesmo relatório, a gente vai ter que fazer essas duas coisas, professor? Só 2, cara. Não é tanta coisa, não. Eu tentei botar uns 4 ou 5, mas aí eu botei só 2 porque vocês estão cansados, pandemia, né? É melhor a gente não exagerar, não. É molezinha. Pô, rapaz, vai ser trabalhoso, hein? Não, é molezinha, cara. Não. Tranquilinha. Chuchu, beleza. Tomara. Pô, o professor botou o diagrama, pô. É só seguir o diagrama. Só seguir, molezinha. Vamos lá. Esse cara aqui vai entrar. Tem que entrar.
Eita! Deixa eu ver que internet que eu estou aqui. Estou na internet certa. Poxa vida. Tem que funcionar, caralho. Deixa eu ver se o Tinkercad abre para mim. Quê? Ah, não abriu. É porque eu achei que podia ser problema do site. Aí eu ia tentar abrir aqui. Não, ele tá lento só. Mas ele está mais lento. Deixa eu adiantando aqui, enquanto ele tenta. Olha só o que ele vai fazer dessa. Vamos lá. O que ele vai fazer aqui? De novo, a gente vai fazer um divisor de tensão para estar na entrada não inversora, igualzinho ao outro, tá? Só que na entrada inversora vai ser mais fácil um pouco, tá? Aqui vou botar uma onda quadrada aqui. E esse cara aqui vai ser a realimentação negativa, vai ser com essas duas resistências aqui. Aqui vai ter uma resistência de 10K e aqui vai ter um potenciômetro de 10K. Então, o resultado disso vai ser o quê? Se esses caras aqui, se aqui tiver 10K, aqui é 10K, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai dar realimentação igual a 1. Né? E conforme eu vario aqui esse potenciômetro, a gente vai ver que esse cara aqui vai variar. Ver se eu consigo... Pessoal, acho que o potenciômetro tem no meu kit de 5K, mas aí é só botar um resistor igual também, né? Como é que é? Aí eu acho que é só botar um resistor igual, né? Eu acho que o meu potenciômetro aqui é de 5K. Isso, aí você põe o potenciômetro de 5K, aí você pode botar ou 2 de 10 para dar em paralelo, ou pode botar o de 5 ou de 10 também. Você vai ver que vai dar certo. Beleza. Porque, olha só, o que a gente vai ter que fazer... Então, vamos ver aqui a montagem juntos. Olha só. O canal 7 vai ser a minha onda quadrada. Tá? De novo, esse cara aqui de baixo é o divisor de tensão, que entra aqui na entrada não inversora, que no meu caso é o 3. Na entrada inversora, o que está entrando? Está entrando o que sai aqui. O 7 é a minha onda quadrada. Esse cara aqui é o 10 kΩ. E olha só, do 10 kΩ vai para a entrada inversora. E do 6, que é aqui... Pô, estou fazendo lugar errado, cara. Do 6... Do 6, que é aqui, né? Do 6, que é aqui, ele vai para... Isso aqui que vocês têm que tentar entender. Olha só. A entrada inversora está indo para a resistência. E da resistência vai para a saída através do potenciômetro. Vamos lá. Aqui, peraí. Olha só. Ele vai através... Esse ponto aqui, tá vendo esse ponto aqui, ó? É esse ponto aqui. Então, daqui, esse cara aqui tem 3 coisas. Ele tem uma resistência de um lado, e tem a entrada inversora, e tem o potenciômetro. Ó. Resistência de um lado, a entrada inversora, e o potenciômetro está aqui. Do potenciômetro vai para a saída, que é o 6 aqui no meu caso. Do potenciômetro vai para a saída, que é o 6. Tá? E aí eu meço. Agora sim, esse aqui eu tenho que medir a 0, a 1 e a 2.
O A0, ele está medindo a entrada do circuito, que é esse cara aqui. O A1, eu estou medindo a referência, e o A2 eu estou medindo a saída do potenciômetro, que é esse carinha aqui. Tá? Só lembrando que eu não tinha falado, olha só, aqui eu estou alimentando o meu op-amp no 7 e no 0. Tá? Lembrando que no caso de vocês vão alimentar ele no 11, no 7 e no 11, o ground no 11. E vocês vão usar ou 1, 2, 3, ou 5, 6, 7, ou 8, 9, 10, ou 12, 13, 14, como op-amp. Tá bem? Tá, beleza. Belezinha. Então, vamos ver esse cara aqui funcionando. Ó. Esse cara aqui funciona da seguinte forma. Eu vou botar aqui, esse código aqui é muito parecido com o código que vocês também já usaram. Deixa eu botar aqui no grupo do laboratório aqui. Botei no grupo certo, né? Botei. Então, vamos rodar esse carinha aqui. Vamos lá. Olha lá, gente. Então, olha só. O que esse cara aqui faz, ele faz uma onda quadrada. Essa parte aqui superior aqui essa parte inicial aqui é só para fazer uma onda quadrada e jogar no 7. Tá? Tá bem, gente? Tá, beleza. Ok. Tá. Então, esse cara aqui faz onda quadrada. O que você está vendo aqui, vamos ver esse cara aqui, olha só, ele vê o primeiro aqui é o ref, é o A1, ó, A1 é ref. Esse segundo cara aqui é entrada, e esse terceiro cara aqui é saída. Tá? Então, a entrada, como a gente está esperando, que é o que mede o A0, ó, o A0 está medindo a entrada, que está aqui. Ele está medindo a onda quadrada. Tá? E a minha resistência, ela está toda para o lado de cá. Quando eu vario a resistência para o lado de lá, olha só o que acontece aqui com o sinal aqui direito. Ó. Eu estou variando a resistência aqui. Estou variando a resistência. E ele vai começar a aumentar. Vai começar a aumentar. Vai começar a aumentar, até que ele vai ficar, se eu botar a resistência toda para um lado, ele vai saturar a saída. Então, esse vermelhinho aqui, que você está medindo, é a saída. Tá? Esse azul aqui, ó, esse azul aqui, esse azul aqui do meio, é justamente a referência, que é essa 512. O laranja, aqui o laranja é a entrada, que é essa segunda coluna aqui, e a terceira coluna é minha saída, que é esse cara aqui. Então, basicamente, eu estou fora de fase, como era de se esperar, e aqui, justamente, eu estou variando o meu ganho. Né? Se eu ponho todo para cá, o ganho aumenta, fica máximo. Quando ele tem todo para zero aqui, não, todo aqui ele vai ficar quanto? Aqui. Resistência, deixa eu pensar aqui um pouco, gente. Quando esse cara aqui for zero, esse cara aqui for zero. Ah, tá.
eu estou nessa configuração aqui, né? Olha só. Quando o R1, o R2 for 0, o VS é igual ao VE. Quando esse cara aqui for R2 for igual a R1, esse cara aqui vai ficar igual a 2 VE. Então, ele vai dar 2,5, exatamente. Tá? Vai ser 5 no caso? Vai ser 5, exatamente. Vai ser o dobro. É 2 VE, né? O dobro. Exatamente, vai ser o dobro. Então, ele vai saturar com 5. Tá? Então, Beleza. esse cara aqui, olha só, o que vai acontecer aqui é basicamente o seguinte: você está fazendo uma realimentação negativa com ganho variável. Você pode, então, variar o ganho que você vai querer. Qual é a atividade que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o potenciômetro para que o ganho seja de 1/3. Ou seja, esse cara aqui, o ganho aqui, qual é o terço de 1023? Quanto é que é 1023 aqui, dividido por 3? 340. Quanto que é? 341. Isso. 1023 dividido. Ufa. $341, né? Então, qual é o valor do potenciômetro que você tem que botar aqui para que essa diferença aqui entre, olha só, 766 e 257 seja 1/3, seja 341. Entenderam? Você vai botar aqui esse potenciômetro aqui no lugar onde essa amplitude aqui seja 1/3 dessa amplitude total. Esse que é a brincadeira. E você mostrar isso aí no relatório. É só mexer no potenciômetro, então. É só mexer no potenciômetro que vocês vão ver que vai ter um lugar. Então, o ganho tem que ser de 1/3 sobre 511, não em cima de 1023. Não, é sobre 1023. Se é 1/3 da amplitude, ele varia, tem o 511 é a metade da onda. Quando esse cara está em 0, esse cara aqui está a amplitude dessa onda aqui é 0. A amplitude dele é 0. Considerando que ela varia de 0 a 1023, então é como se o centro dela fosse a metade, 511, não? Isso, exatamente. Não, você tem razão. 511 para cima, isso mesmo, 511 para baixo. 511, então a metade é 1/3 de 511. Isso, aí ele vai variar. Não, olha só. Não, peraí. Olha só. Ele varia de 0 a 511. Tá? Você tem que botar... Mas no gráfico está dizendo que ele está variando. A entrada, a onda PWM está variando de 0 a 1000 e alguma alavancada. Não, desculpa. Ele está variando de 0 a 1020. Seria 1024. Ele está variando de 0 a 1020. Tá? 1/3 disso é quanto? Você vai calcular. Qual é o terço disso? Vai dar 314. Aí você tem que botar essa resistência aqui num lugar que essa amplitude aqui agora seja 314. Ou seja, ele vai variar, que é quase aqui, ó, ele está variando de 359, um pouquinho mais, né? Ó. 316, deu muito, é um pouquinho menos que 340. 320 mais 340, é quase isso aqui. Agora está certo. Esse aqui é 1/3. Isso aqui você está com ganho de 1/3 agora. Entendeu ou não?
Entendi. Professor, eu só fiquei com uma dúvida, por que no monitor serial aí fica variando do 1020 para 3, aí volta para 1020? Porque, olha só, esse cara aqui, o que esse cara está fazendo aqui, o Pino 7, essa parte inicial aqui do programa, ele está fazendo uma onda quadrada. Ele está jogando no Pino 7 essa onda quadrada. Olha só, o que o A0 mede, o A0 esse cara aqui, o que o A0 mede é a onda quadrada. Então, esse segundo cara que ele imprime aqui, ó, desculpa, esse segundo cara que ele imprime aqui, que eu estou chamando de entrada, é justamente o A0. Tá? Então, esse segundo cara aqui é esse cara laranja aqui, que é a onda quadrada que tá sendo medido, que é o Pino 7. O A0 está medindo... Entendi. É porque está indo lá em cima, aí vai perto do zero, aí vai lá exatamente. No máximo, ó, quando aqui está no zero, está no zero. Aí vai lá em cima e é 1020. Aí é zero, agora 1020. Assim por diante. Tá? Tá de boa? E aí o último valor, que seria o valor que a gente altera no potenciômetro, ele varia também de 300 e pouco ali até 700 agora, no caso. Por que motivo? Porque eu achei que a última parte só fosse variar quando a gente mexesse no potenciômetro. Mas aí só vai... Essa parte... Não, mas olha só. Não, olha só. Essa última parte aqui, ela vai variar em função do ganho. Quando você fixa o ganho aqui, digamos que você põe esse cara aqui. Isso aqui tem um troço que eu não estou entendendo. Eu tinha entendido esse troço. O R0. Esse cara aqui, o R2 é 0. O R2 é 0. O VS é igual à entrada. Aqui tem uma jogada que tem a ver com o cara está medindo no meio. Eu não estou lembrado por quê. Depois eu vou tentar lembrar e falar para vocês. Bem, vamos pular esse troço aqui, mas acho que vocês entenderam o mecanismo aqui, né? Esse carinha aqui, ele está variando o ganho, né? Esse cara que está variando o ganho justamente porque ele está... esse R2 aqui, né? E aí, conforme você varia o ganho, a amplitude da saída aqui vai variar. No extremo, a amplitude vai ser máxima, e no outro extremo, a amplitude vai ser mínima. Tá bem? E a gente tem que achar aqui a resistência para que esse cara aqui seja exatamente 1/3, que vai ser em um lugar aqui, mais ou menos no meio aqui, né? 1/3 aqui do máximo. Tá? Então, essas são as duas práticas. Parece, olha só, gente, parece complicado, mas não é não, tá? Isso aqui, na realidade, você vai ter que fazer por parte, né? Faz primeiro o divisor de tensão, depois faz essa partezinha aqui do potenciômetro, no primeiro exercício aqui, junto com o LDR, depois faz 100, depois aqui faz esse cara, e depois essa montagem aqui com o op-amp é exatamente a mesma, não muda nada quase, para desse para esse. Tá bem? Beleza, Tá de professor. boa? Aí, se vocês tiverem dúvida, de novo, é só me chamar aí no WhatsApp. Obviamente, não estou disponível a qualquer hora, né? Mas assim que eu ver a mensagem, eu tento dar uma ajuda. Tá bom? Fechou. Valeu, Beleza. professor.
Beleza. Professor, dá E para alguém te mostrar lá aquele negócio agora? quer? Claro, claro. Beleza. Alguém vai. É o Luiz Felipe que tinha dúvida, né? Do relatório passado. Isso. Eu vou dar a gravação, tá?